Como você pensa as estratégias regionais na sua atuação no food service? Será que você não faz um pouco do raciocínio de copiar e colar as estratégias de grandes mercados como o mercado de São Paulo, o mercado de Rio de Janeiro, para definir como atuar em outras regiões do Brasil? Eu sou Sérgio Molinari, esse é meu canal no YouTube e a gente resolveu falar hoje sobre esse tema, na verdade por uma constatação que já tem anos e anos e anos nesse mercado, que é um certo paralelo que se faz, um certo exagero em adotar práticas, em adotar modelos, em adotar fórmulas de go-to-market do mercado de São Paulo e Rio em outros mercados regionais. Esse vídeo ele tem como foco especialmente a indústria, prestadores de serviço, soluções de tecnologia e até alguns poucos distribuidores ou entes da distribuição que têm uma atuação em várias regiões do Brasil e que, por muitas vezes, acabam simplificando um pouco a forma de definir suas estratégias regionais. Como é de hábito da gente para fazer essas provocações, eu gosto sempre de trazer a provocação em cima de números, de alguns fatos e dados. Então, a gente resolveu pegar aqui 4 ou 5 exemplos que tornam bem evidentes essas diferenças. Vamos começar pelo maior mercado do Brasil, praticamente 35% de todo o potencial de consumo de food service está aqui no estado de São Paulo. E vamos falar um pouco de São Paulo como primeiro mercado aqui para comparação. Então, São Paulo é um mercado que tem aproximadamente 47% de tudo o que acontece no food service do estado de São Paulo acontece na região metropolitana da cidade de São Paulo. E que, coincidentemente, tem 47% da população do estado de São Paulo. Então, essa coincidência, na verdade, tem a ver, primeiro, com o fato de que a gente tem poder aquisitivo, tem renda e tem hábito de consumo do food service espalhado pelo estado todo. Consequentemente, o perfil do que acontece de consumo aqui na Grande São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, é proporcional à população que a região metropolitana de São Paulo tem no estado. Então, quando se fala de estado de São Paulo, de alguma forma a gente está dizendo 47, quase metade do mercado acontece na Grande São Paulo, mas você tem diversas outras regiões metropolitanas onde você também tem consumo relevante. Agora vamos sair de São Paulo, vamos para o segundo maior mercado do Brasil, que é o Rio de Janeiro, com um pouco mais de 11% de todo o potencial de consumo de food service. O que a gente tem no Rio de Janeiro? 74% da população do Rio de Janeiro está na região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, 74%. E 77% do potencial de consumo de food service está na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, uma conclusão é parecida com a de São Paulo, né? Uma importância grande na região metropolitana, um alinhamento, uma proximidade entre potencial de consumo e distribuição da população e etc. No que o Rio de Janeiro é muito diferente de São Paulo? Esse predomínio aí superior a 3/4 de todo o mercado de food service acontecendo na grande Rio de Janeiro. Então a gente já enxerga, no caso de Rio de Janeiro, já alguma diferença em relação a São Paulo, que significa que existe um mercado importante no estado todo, porém essa concentração na região metropolitana é muito grande, o que significa que uma estratégia frágil de região metropolitana no Rio de Janeiro pode fazer com que a tua presença naquele mercado seja pouco significante. Agora vamos dar um passo adiante, vamos para Belo Horizonte, vamos para Minas Gerais. Terceiro maior mercado do Brasil de food, entre 8% e 9% de todo o mercado, segunda maior população do Brasil como estado, maior estado do Brasil em número de municípios e por aí afora. Qual é a realidade em Minas Gerais? Somente 28% da população do estado de Minas Gerais reside na região metropolitana de Belo Horizonte. E 35%, 36% do potencial de consumo de Minas Gerais em food service ocorre
na região metropolitana de Belo Horizonte. O que eu quero dizer com isso? Diferente de São Paulo, e especialmente diferente do Rio de Janeiro, em que existe uma força muito grande da região metropolitana na população e, no nosso caso em particular, do food service, em Belo Horizonte a história não é essa, ou em Minas Gerais a história não é essa. Por quê? Porque aproximadamente 1/3 do nosso mercado acontece na região metropolitana de Belo Horizonte, mas você tem um dos maiores estados territorialmente, geograficamente do Brasil, o consumo está espalhado por um estado gigantesco, com muitas regiões que são regiões importantes e que, se você não somar todas essas regiões, provavelmente a tua participação no mercado mineiro é uma participação discreta. Ou seja, a estratégia em Minas Gerais passa por microestratégias, ou passa necessariamente por você mapear mais o estado e falar o seguinte: quais são as regiões e de que forma que eu atuo em cada região para fazer com que a soma dessas várias regiões me dê uma participação, uma presença, uma cobertura relevantes no estado de Minas. Então aí a gente já tem um quadro bastante diferente. E aí eu vou pular e vou para uma área no Nordeste, pegar um caso do Nordeste para mostrar ainda uma outra situação diferente. Vou pegar aqui o caso da Bahia. Então, região metropolitana de Salvador, 26% da população do estado da Bahia. Ou seja, de todas essas que a gente falou até agora, o peso da região metropolitana de Salvador em relação ao estado, no caso da Bahia, é uma participação menor em população do que todos os casos que a gente comentou até agora. E só comentando, Bahia, a gente está falando aqui de 4ª maior população do Brasil, como estado, e a gente está falando de 5º ou 6º maior mercado de food do Brasil. Mas voltando, 26% da população reside na região metropolitana de Salvador. E na região metropolitana de Salvador, a gente tem 43% do potencial de consumo de food service da Bahia. Ou seja, diferente dos outros, existe um peso do consumo de food service muito maior na região metropolitana do que o quanto essa região representa na população. Em parte por uma questão de distribuição de renda da população do estado e em boa parte por conta do fato de que a gente tem um fluxo de turismo em torno da Grande Salvador bastante relevante. Então, a mensagem desse vídeo é fundamentalmente contribuir com o pensamento da estratégia de como atuar no Brasil. Se a gente pegasse outras regiões, elas iriam também mostrar isso, e dizer o seguinte: tem as informações, os fatos e dados, um pouco de pesquisa quantitativa, qualitativa, atraia também algumas informações um pouco mais de hábitos de consumo, de funcionamento, de dinâmica do abastecimento, de dinâmica de operação dos estabelecimentos, para formar uma ideia de realidades distintas no Brasil que demandam fórmulas, modelos e estratégias distintos também da tua parte. Porque isso seguramente vai fazer com que você possa ter, ou que a tua empresa possa ter, uma atuação muito mais consistente e muito mais relevante num país caracterizado por realidades e estruturas de mercado muito distintas de uma região para outra região. E vale a pena fazer um comentário. O último censo realizado no Brasil aconteceu em 2010. Ou seja, a gente tem, apesar das atualizações feitas por amostragem ao longo dos anos, a gente tem, do ponto de vista robusto, censo, população total lida, mapeada, interpretada, a gente já tem 12 anos de obsolescência das informações que a gente tem. Ano que vem é um ano bastante importante, porque é quando a gente vai ter os resultados do censo, que começa a acontecer agora. Então a gente vai poder ter uma releitura, uma atualização de questões como essas que a gente colocou aqui, de uma forma muito importante, de população e potencial de consumo na nossa atividade de food service, que vai trazer uma atualização, uma luz nova. Isso não significa que a gente não precise se mexer desde já e fazer esse repensamento que a gente está propondo, mas seguramente o ano que vem vai ser um ano com muito ingrediente para esse tipo de análise, para esse tipo de repensamento. Espero que essa reflexão tenha sido útil para você. Deixa a tua mensagem, comente se você concorda com isso e até se esse raciocínio de copiar e colar
se você observa isso também em algumas empresas, não necessariamente só na sua, porque isso é uma fórmula, é um primeiro passo para a gente refinar o modelo de go-to-market, a estratégia de go-to-market da empresa. Obrigado.